você gravar bonitinho aí. Magnetismo. Você vai comprar um perfume hoje, dependendo do perfume que você vai comprar, ele tem uma tampinha magnética. Eu tenho um assim, isso é uma benção pra embora, você tem que buscar. Ou talvez ele só é de encaixe, aí qualquer coisa já cai. Teve um período na humanidade, eu acho que seu pai viveu isso para quem usa bastante, que foi uma revolução, um cartão magnético. Eu passava lá, esse teu cartão se aproxima, né? Imã também, magnetismo. Hoje está acabando, né? Hoje tem o Pix, alguns smartwatches têm NFC ou alguns celulares, só aproxima. Deve ser um sistema de pagamento. Cadastra cartão lá e tal. Então já está mudando isso aí. Tem uma coisa que aconteceu também, graças também, né? Porque tem hora que é chato, eu não tenho ainda, mas no futuro talvez eu vou ter, pretendo. Você tem o seu celular, você pega uma plataformazinha, põe em cima e começa a carregar. Carregador por indução, não é todo celular não, viu? Você já sabe disso, eu acho melhor que eu. Para aquilo funcionar, tem que ter uma bobina nos dois celulares. E precisa de magnetismo. Para ter um magnetismo envolvido ali. Carregador por indução. Tem carro que você compra hoje já, carro de 300 mil, 400. Aí você põe lá no painel e já carrega. Porque já tem um carregador por indução aí. Então assim, não, mas vamos chegar a acertar. Esse cara vai ficar velho, usado na compra. Não vai ter, de alguma forma. Se você sabe, tem motor. Tem motor que tem imã do lado. Ele funcionar. Você passa a corrente elétrica e tal, para dar uma estabilizada, funcionar perfeitamente. Tem motor que não, mas tem motor que sim. Em resumo, a gente falou lá do seu pai lá, né? Falou o nome dele aqui, não. Beleza. Mas ele, muitos por aí no Brasil, salva muitos frevos por aí. Hoje ele salva a cidade. A cidade inteira, padre, a cidade inteira. Porque os foninhos de ouvido, não estou falando que é o caso do pai dele, né? Ele tá ligado ao som automotivo. Foninho de ouvido, alto-falante de celular, tudo isso aí tem imã. Para fazer o funcionamento ali bonitinho, para transmitir aquele som para nós. Tá dando zoom, não, né? Tem hora que para dar um zoom aí, eu ficar bem próximo. Deu zoom aí ou não? Tá belezinha, né? Belezinha. Porque esse celular ele tem um probleminha, da tela ele clica sozinho. Não, mas é mesmo, é porque eu mandei arrumar, já quebrou uma vez, eu mandei arrumar, quebrou de novo, eu mandei arrumar, e ficou com defeito, ele clica sozinho, tem hora. É perigoso. Ele tá na hora de trocar também, exato. Faz um pix aí pra mim, eu vou pôr na legenda do vídeo. Continuar. Por que você está comentando isso, professor? Não rapidinho que não. Porque para entender que a gente tem essa aplicação na nossa vida hoje. Isso aqui é só exemplos básicos. Lá no Japão tem o maglev. Você sabe o que é isso? É um trem. Vai ter uma questão na sua prova assim, eu estou te contando. Na sua prova vai ter uma situação desse jeito. Um problema que você resolver relacionar. Tipo assim, ó. Maglev ou maglev. Mag de magnetismo, lev de levitação. O que fizeram? Com todos os problemas que a gente tem, em termos ambientais, alguns governos buscam maneiras de minimizar isso aí, desacelerar alguns processos de mudança climática. O maglev é um deles. Porque em vez de você ter um trem que pode ser a combustão fóssil, ou que gera um desgaste e muito produtos, rejeitos depois, né? Se desgaste da roda e assim por diante, e um projeto há muito tempo fez o maglev, que é um trem magnético. Você tem um trilho e ele levita em cima do trilho. Aí como é que funciona? Fizeram teste já vários anos atrás, por anos, 100 pessoas dentro. Esse ano, 2023, né? Falar aqui para ficar certinho, que deu nada assim de 10 anos. 2023 fizeram teste com pessoas dentro.
né, depois de vários testes. É um trem, nada mais que você tem ímãs na região de baixo, eu estou falando assim só para você entender um pouquinho, mas não é bem assim que funciona. Ele é um eletroímã, precisa de energia elétrica, eletriza e tem as regiões, ele levita no trilho e o trem anda de boa em cima do trilho. É bom porque não gera atrito. O trem, ele tem praticamente zero atrito em termos de desempenho, ele vai desempenhar bem. Só vai necessitar, manutenção mais tranquila de fazer, necessita de energia elétrica, mas pelo caminho que a gente está indo, placa fotovoltaica tem em todo lugar. Então é mais fácil reabastecer sem estar contribuindo para o aquecimento global, vamos falar assim. Ah, mas para produzir a placa precisa queimar combustível fóssil. Tudo bem, mas pode chegar um período que a gente precisa mais. Então, isso aqui é uma revolução. Seria bom se fosse no mundo inteiro. Do que a gente ter esses trem que a gente tem por aqui. Você já viu? Você vai para o Luciano no lado direito, então você passa ali o pó Remax ali, que é um lugar que a galera tira pó de rocha, ou umas rochas que está trazendo aqui, ó, para frente do escritório do Figueiredo, estava trazendo. Aqui para o Jardim de Planalto. Nós chamamos uns caminhãozinhos lá, uns caminhãozinhos com umas pedronas. Aí eles estão buscando lá também. Aí quando você passa ali, mais embaixo num penhasco, você olha lá, tem um trilho. Como é que aquele trem anda? Queimando carvão, se não me engano, ele é carvão. Então o que acontece? Seria legal fosse tudo um maglev, mas o maglev, a função dele é levar pessoas, não cargas. Então por que você está comentando isso mais uma vez? Para mostrar que o que a gente vai estudar aqui no magnetismo, né, que é a parte da física, está inserido na nossa realidade. Talvez diretamente seria um cartão magnético, né, como eu comentei com vocês, ou seria um dia que você vai lá no Japão e anda num trem que ele levita por causa dos ímãs, vocês dormindo. Então assim, a gente tem várias aplicações por aí. Certo? Claro que tudo isso que eu comentei, já falei isso e reforço, não só tem física junto. Você tem engenharia, você tem informática, você tem anos de estudo de uma galera, tem tudo, um levantamento social, tem tudo isso junto. Só tudo defendendo lá da física. Deus ruim não é? Então, beleza. O que é estudo magnetismo? A gente começa por aqui, ó. O popular ímã. Ímã, acho que todo mundo conhece, uma liga metálica, tem ela circular, alto-falante de carro, ou alto-falante de, sei lá, sua JBL, ou da caixinha sua que danificou, você ficou com raiva, quebrou ela, tem um ímã lá dentro. Beleza? Aquilo lá é uma liga metálica, é artificial, tem como você fazer. Vou mandar um vídeo para vocês do Iberê, foi no manual do Manual do Mundo, Iberê. Ele foi lá na indústria de São Paulo, faz ímãs. Faz ímã do jeito que você quiser, assim, para aplicações industriais, em resumo. Aí você pega a liga metálica, eletriza ela e ele vira um ímã. Então aquele ímã que a gente conheceu lá quando era criança, por curiosidade, que grudava nas coisas, e não é todas as coisas, a gente já sabe hoje, que alguns metais não grudam no ímã, e a gente vai entender um pouquinho isso mais adiante, a gente vai começar entendendo ele. Então, quando você tem um ímã, você tem ele artificial e você tem ele natural. É igual eu já comentei isso com vocês. Em resumo, o que a gente estuda aqui é porque o homem observou natural, a natureza, Deus um. Me ajuda aí. Ah, vai dar azul de novo. Depois. Tá pegando o cantinho do quadro aqui? Tá. Então, beleza. Me ajuda aí. Esses são os dois assistentes aqui. Beleza. Continuando. Você tem um ímã artificial e natural. Por que você está aprendendo isso? Quase tudo que a gente, tudo que você está lá estudando é porque foi observação da natureza. Você tem que fazer o seguinte, peraí. Observação da natureza. No passado, espero que agora eu não veja. Vou fazer isso, Adriana. Continuando. Na região da Ásia, você tem muito tempo atrás, uma rochinha que tem uma propriedade magnética, chama magnetita. Magnetita é o ímã que você encontra na natureza. Você pode estar aí viajando pelo mundo afora, pelos países, né, encontrar uma rochinha que é igual o ímã. É mais fraco, viu? Comparado com o ímã que a gente usa em prática aqui. Mas chama magnetita a rocha. Ela tem a propriedade magnética. Em resumo, depois de estudar a fundo, é o óxido ferroso,
que gera essa propriedade na magnetina. Beleza. O que a gente vai falar aqui são ímãs artificiais, em resumo. Todo ímã tem uma região norte magnética e sul magnética. A gente viu na eletricidade que é positivo e negativo. Negativo representa o elétron, positivo o próton. No ímã é norte e sul. Por que você está falando que o ímã é norte e sul? Porque pode denominar, né, os polos, que a gente já vem estudando sobre isso. E porque tem questões que traz positivo e negativo, mas ele traz para te confundir. Ímã é norte e sul magnético. Acabou. Você está lá estudando, é norte e sul magnético. Então o material, não sei se vai imprimir hoje, vou entregar para vocês depois também, viu? Lá dentro, falando sobre isso. Todo ímã que você tiver lá no norte e sul, professor, quando ele é circular, quando você tem um ímã circular, é assim. Uma região superior é norte ou sul, tanto faz. A região superior norte e a inferior sul. Ou vice-versa, depende do jeito que você chama. Então toda a região superior vai ser uma região, um polo magnético, e a inferior um outro polo magnético. Pode ter ímãs norte-sul, pode. Lá no vídeo do Iberê, ele mostra isso. São ímãs esqueci o nome da palavra corretinho. Polimagnético, se não me engano. Aí tem norte e sul, mas tem como você ter isso também. Mas só tem uma região norte e sul magnética. Fechou. Só isso. Perguntas? Algo que eu falei lá no passado sobre atração e repulsão de sinais. Carga de meio sinal, CRP, carga de sinais vão passar atrás. Vai voltar aqui o magnetismo. Atração e repulsão. Para quem já brincou com ímã, sabe que tem um lado que ele gruda e um lado que ele não gruda. Ímã com ímã. Que ímã e ferro não faz. Pode girar dos dois lados e vai grudar do mesmo jeito. Então isso que é básico. Quando você tem um ímã, regiões, polos, né? De mesmo nome, vai ter repulsão. E polos de nomes contrários vai ter atração. Aí você vai ter o seguinte. Se você tiver lá assim, ó, norte e norte, vai ter repulsão. Polos de nomes iguais não se atraem. Está tendo repulsão. Então, quando você tiver dois ímãs que não estiver atraindo, né, não está juntando, é porque são polos de nomes iguais. Norte e norte ou sul e sul. Como que eu tenho como descobrir, professor? Tem. Se tiver um lado também escrito é mais fácil. Mas tem como você descobrir fazendo ele no formato de uma bússola. Vou falar isso mais na frente. Vamos por partes. Mas não precisa sofrer com isso não. Só se for um estudo experimental seu, você está fazendo alguma coisa e você tem a necessidade de descobrir. Polos de nomes iguais, sul e sul, norte e norte, tem repulsão quando se aproxima eles. Norte e sul já sofre atração. Isso aqui é básico. Isso aqui, em resumo, mesmo eu contextualizando, falando onde a gente tem na prática, falando que você não vive sem, blá blá blá, no fritado que a gente está fazendo aqui nesse ambiente chamado sala de aula, é resolver exercício no futuro. Então você vai ter que resolver exercício fazer minha prova, resolver exercício fazer simulado geral, fazer o Enem se você for fazer e assim por diante. Então você tem que saber isso. Isso aqui está entrelaçado com tudinho, ó. Junto. Tudo bem, ô? Joe? Tudo bem? Eu fico feliz, na hora que eu fiz isso com alegria, assim, danado. Sabe escrever não? Aprender? Então vamos lá. Isso aqui é questão de prova. Vou falar depois. Além da situação do Maglev, que vai ter na sua prova, já até separei lá, vou colocar lá para cá. Você tem uma situação que é o seguinte: para quem já brincou com imã, igual eu já fiz isso, já acidentei com o imã, deixar cair e quebrar. A gente sabe, vou fazer essa pergunta, toda vez que o imã quebra, ele deixa de ser imã?
que você quebra, seja por acidente ou porque você quer, ele não deixa de ser ímã. Você pode quebrar ele, deixa um pó de ímã, uma partícula elementar bem pequenininha. Ele sempre vai ser um ímã. E sempre vai ter um lado norte e sul magnético. Sempre vai ter um lado norte e sul. Beleza? Eu vou fazer um asterisco aqui, não está na prova, viu? Isso não vai estar na prova que eu vou falar aqui agora. Mas só para deixar claro, e você não fazer em casa também. Se você aquecer o ímã, ele pode perder a propriedade sim, viu? Tipo um ímã esse que eu estou falando de carro, se eu não me engano, pela liga que ele é formado, ferro, níquel e cobalto. Ele resiste até uns 80 graus Celsius. Se você aquecer mais, ele perde a propriedade. Isso tem a ver. Ele para de ser. Aí só fica liga, só fica aquele ímã, sem magnetismo. Talvez pode gerar problemas assim, né? Que seu pai pode consertar, a galera tá lá na cavalgada o dia inteiro, só automotivo moendo, só a 1500 graus Celsius. O sistema já aquece, o carro tá com o vidro fechado, o carro tá fechado. O carro o dia inteiro. O alto-falante fica fraco, ou para de funcionar. Porque talvez aqueceu demais, ele perdeu a propriedade. Acontece isso ou não? Aí, ó. De novo. Isso chama temperatura de Fourier. Isso não está na prova, eu não vou cobrar de vocês. Eu estou adiantando um pouquinho, para quem um dia, sei lá, faz um curso de física mais aprofundado. E só para te explicar também. Quando você quebra ele não deixa de ser ímã. Mas quando você aquece ele, dependendo da temperatura que você levar, e dependendo do ímã que for, ele deixa de ser ímã. Porque, um exemplo, se você vai numa indústria, para falar assim, que tem robôs, que tem ímã, ele tem que resistir a uma certa temperatura. Talvez a rotação é demais, e tudo que você agita demais, aumenta quem? Quem que aumenta se você agita demais? Não se elemente não, tem que falar. Eu estou com medo de falar e tá errado, pessoal. A gente está aqui para isso. Mas só está gravando, o que tem? Tem gente que é baboseiro nos comentários da galera que eu fico vendo. Não, tá bom. Ei, tudo que você agita demais aumenta a temperatura. Mas não fala, não sei. Aí é o quê? Aí é um caso de polícia lá no fim. Eu acho que é uma cidade do Continuando. Por que você está falando isso? Porque quando você produz um ímã para uma indústria, para motores nesse sentido, ele tem que resistir a uma certa temperatura, senão ele deixa de ser ímã e o motor para de funcionar. Sim. Dá licença. Eu só me fechar um pouco. Tainara. Não vou cortar essa parte. Não. Não esqueça de deixar o like. Tainara, poder. Assim, pra mim, eu fico nessa. Você traz ela pra mim. Tem que Acho saber que eu dei isso. like. Isso também, ó. Essa parte pode cortar. Eu não. É porque eu gravo as aulas. Mas quer que eu fale? Aqui que eu vou gravar o like? Só duas conexãozinhas. Pois é. Não vai ser nada, né? Obrigado, pessoal. Cadê? Tem mais? Obrigado, você. De quem? Você quer mais? Ó. Não, Dá uma definição pra ele. Gosta de mais Bahia, ué. Como diz os antigos, ué. Aí É Bahia. é dos outros, né? Obrigado. Vocês querem mais punição? Ó, não. tá repreendido. Ó, tem mais? De novo. De novo. Todo ímã, quando você quebrar ele não vai deixar de ser ímã. Aquecer sim. Tem uns ímãs pequenininhos, ele tem muito HD mecânico. É um ímã pequenininho, mas tem como você comprar ele. Ele é um super ímã, ele é um ímã muito potente. Você gruda ele, você arrancar ele é mais difícil. É porque ele é feito de material diferente. Em geral é feito de samário e cobalto. 2 elementos químicos. Então ele gera um ímã mais potente. Quando você eletriza ele fica mais forte. Aquele ímã ele já resiste, por causa dos elementos envolvidos, ele já resiste a uma temperatura maior. Ok? Então a recomendação é não aqueça o ímã, ainda mais na sua casa. Você pega um ímã daquele,
comum em aquecer um fogão, ele estoura. Tá! Porque ele vai agitar as partículas, elas estão fazendo ligação metálica, não consegue e não tem elasticidade. Então ele não consegue dar uma dilatada, não estoura. Quebra. Beleza? Não faça assim, não. Então se liga aqui, ó. Se eu pegar o imã aqui, ó, norte e sul, bonitinho, separado, eu vim aqui quebrando aqui no meio. Vem aqui e quebrei esse bem aqui no meio. Ele vai deixar de ser imã? Não. Não vai deixar. Só que vai acontecer isso aqui, ó. Isso aqui é questão de prova. 1, 2, 3. Tem que ser material? Tem. Não vai daquele jeitinho, não, mas dá pra você entender. E um aqui agora, mais ainda, eu acho. Você quebrou ele no meio, tentando isolar os polos magnéticos, correto? Tenta separar norte e sul e sul. Deixa só norte e só sul. Tem como? Não tem como. No polo norte, aqui ó, o ímã, olhando de frente, o lado esquerdo era o norte. Então no fragmento aqui, o lado esquerdo continua sendo norte. E vai surgir um polo magnético novo. Sul magnético. No ímã total aqui, o lado direito era sul. Então o lado direito continua sendo sul e aqui surge um polo magnético novo. Não existe ímã com lado só norte ou só sul. Um ímã, um polo magnético só norte ou só sul. Não existe. Vai existir onde? Na sua questão de prova. Pra te fazer você errar. Não estudou direito, não prestou atenção na aula, louco por não chegar, você vai achar. Aí existe. Beleza? Imã sempre é norte e sul. Acabou. Professor, lá na questão da prova que o ímã falou que o lado é positivo ou negativo. Não, o ímã é norte e sul. Claro, quando você produz o ímã lá na indústria, ou talvez você usa para alguma prática, tem um aparelho chamado gaussímetro. Que aí se aproxima, ele apresenta dois valores, um positivo e um negativo. Isso aí é por redaçamento. Deixa ela falar para mim depois, achou? Comenta com ela para mim, por gentileza, do redaçamento. Eu já fiz no site, já falo para ela. Essa parte eu vou cortar. Continuando. Quando você tem um ímã, tem como ser igual. Vamos mandar o vídeo para você. Só pesquisar lá também ímãs, Manual do Mundo. O Iberê vai na indústria em São Paulo. Aí lá, quando você faz o ímã, ele está lá pretinho lá, bonitinho. Eletrizou ele e tal. Você não sabe o que é norte e o que é sul. Como que você faz? Você usa um gaussímetro, um aparelho. Você mede um lado, como seria aqui, ó. Você mede um lado, ele vai dar um valor numérico, sei lá, 500, positivo. Não, você vai do outro lado, ele dá 500, só que negativo. Aí o lado que é positivo, ele se chama norte magnético, o negativo chama sul magnético. Então, para identificar, você usa um aparelho que te dá valores, com valor positivo e negativo. Sim. Mas identificação de ímã, polaridade é norte e sul. Não tem discussão. Beleza? Norte e sul. Tranquilo. Tentei isolar os polos magnéticos, não consigo. O professor está dizendo que se eu quebrar o ímã bem aqui, ó. Aí vai gerar um fragmento assim, ó. Correto? Eu quebrei esse pedacinho aqui, ó. Quebrei ele aqui. Não existe esse pedacinho. Fica só do lado norte do ímã e quebrei ele. Já vai ficar correto? Como que vai ficar, professor? Aqui vai ficar o norte e aqui o sul. Eu posso quebrar só onde é norte ou só onde é sul. Vai surgir um polo magnético invertido. Se tiver desse tamanhozinho aqui, é norte. Pode ser que você pega o ímã, furar ele aqui e arranca um pedacinho. Vai ter um norte e um sul. Instantaneamente que você quebra, ele já gera esse polo. Fisicamente, física, teórica, estudar, experimento. A física não conseguiu explicar até hoje por que isso acontece. Sabe por causa do comportamento, sim, bonitinho, do movimento do elétron, vai fazer mais adiante, que gera campo magnético, blá blá blá. Mas por que ele sempre gera invertido? Aí não chegou nessa explicação ainda. Então, por enquanto, está sendo aceitável do jeito que a gente tem. Não tem como. Não chegou no X da questão aqui, eu achando. Certinho, é isso aqui. Beleza?
Mas não tem discussão. Todo ímã que você quebrar ele, vai ter um lado. Se você quebrar só no norte, vai surgir um sul nele, e a gente continua no norte, normal, mas no sul. Vai dar uma redistribuída no campo magnético, mas é coisa tranquila. Beleza. Se liga na situação. Diferente aqui. Ah, você já desenhou, né? Vou deixar. Só vou separar isso aqui mais um pouquinho para ficar um pouquinho melhor. Aí você se organiza. Vamos considerar aqui, ó, para fazer um barulho. Você tem um ímã aqui, ó. Você tem um ímã. E você vê que quebrou ele aqui, ó. Na horizontal. Você vai gerar dois novos fragmentos, correto? Um aqui e outro aqui. Você vê que quebrou o ímã assim, ó, na horizontal. Gerou dois novos fragmentos. Tá aqui. Pergunta básica. Qual das alternativas, dois ou três aqui, né? Olhando isso aqui, ó, essa parte, só essa, gerou os fragmentos na posição correta? A opção 2 ou a opção 3? Opção 2 ou opção 3? Como gerou o fragmento representando as polaridades do lado correto? 2 ou 3? 3. Por quê? A gente está aqui para isso. Por quê? Porque eu acho que muda de lugar, sei lá. Aqui mudou de lugar? Não. Então por que você respondeu a 3? Confundi agora. Por que você acha que é 3? Por que não pode ser a 2? Então vamos lá, NS. Continuando. Você não quebrou o ímã aqui tentando isolar os polos magnéticos? Até aqui? Você consegue? Não. Vai surgir um polo magnético novo. Fechou. Quando você quebrou o ímã aqui, você está tentando isolar os polos magnéticos? Não, eles estão no mesmo lugar. Aqui, ó. Norte, norte, sul e sul. Aqui, ó. Aqui tudo é sul, ó. Aqui tudo é norte. Você quebrou ele aqui, ó, mas os polos continuam no mesmo lugar. Então a opção 7 é a 3 mesmo. Por quê? Quando você quebrou o ímã, você gerou dois novos fragmentos, mas essa região aqui é norte, aqui ó, norte. Essa é sul. Olha aqui, ó. Aqui é norte, aqui é sul, aqui é norte, aqui é sul. Isso aqui é questão de prova. A gente vai resolver isso antes. Já está elaboradinho, a gente vai resolver isso aqui. Isso aqui é exercício de prova. Você saber que quando você quebra um ímã de uma determinada forma, gera polo magnético novo. Tem jeito de você quebrar ele que não gera polo magnético novo. Aqui é um exemplo. Perguntinha básica. Vai ter uma questão na sua prova, vou contar mais uma. Ela é um pouquinho chata, tem gente que tem preguiça de ler, não vai conseguir fazer ela por causa de preguiça. Qual é a situação que 1 ou 3 que eu não consigo juntar pelo mesmo lado que eu quebrei? Situação 1 ou a 3? Qual das situações que eu vou juntar pelo mesmo lado que eu quebrei que eu não vou conseguir? Vai ter repulsão. E aí? 1 ou 3? 3. É 3. Por quê? Legal. Os lados são iguais. Polos de nomes iguais, o que acontece? Na 3 aqui, ó, se eu tentar juntar pelo mesmo lado que eu quebrei, pode girar? Não, você que eu falei do teto, tentar juntar para ficar original de novo. Aqui é porque é teórico. Cortou retinho, bonitinho, mas você não corta de jeito aqui. Na sua casa lá, né? Norte, norte, sul e sul. Para encontrar, vai ter repulsão, não consegue juntar. Pode acontecer com imã circular, quando você tem um imã circular e quebra, então você tenta juntar no mesmo lado que você quebrou, ele não junta. Porque o imã circular é isso que eu te falei, ó. Norte de um lado, sul do outro. Quando você quebra ele, geralmente quebra assim, né? Quando você tenta juntar o mesmo lado que você quebrou, você vai estar encontrando norte com norte, sul e sul, não junta. Isso é questão de prova, viu? Perguntas?
na hora do papá, né? É isso aí.